Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 41 ao 47, diz assim a Escritura: os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, da comunhão, do partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam o que possuíam, vendiam suas propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam junto no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo, aqueles que iam sendo salvos. Que o Senhor abençoe a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, uma igreja que é guiada pelo Espírito, ela cresce. E hoje nós queremos enfatizar, temos a informação de que os discípulos se reuniram no cenáculo, eles oraram por um tempo, não evangelizaram, não saíram para as ruas, apenas se reuniram para orar. E através dessa reunião de oração, ela cresceu. Do número de aproximadamente 30 pessoas, chegaram a 100. Mas hoje eu quero enfatizar a comunhão como um princípio para o crescimento da igreja local. O texto que nós lemos fala sobre esta realidade da igreja que estava reunida em comunhão. A comunhão, meus irmãos, é algo que nasceu e está no coração de Deus. A comunhão, ela vem como fruto, planejamento do Senhor para as nossas vidas. Se é algo que Deus planejou, então nós precisamos praticar, executar, desenvolver esta realidade. Mas esse som tá ruim, tá bom para você? Tá ruim, né? Ok, som, oi, ei, som, melhorou? O pastor já não é bom, a voz já não ajuda, e o som aí quebra completamente. 3 coisas ruins, nada pode sair bem, né? Tendo um som bom, o resto se adequa. Então, meus irmãos, a comunhão, ela nasce no coração de Deus e nós precisamos viver a comunhão. Lá em Gênesis 2:18, a Bíblia diz assim: não é bom que o homem esteja só. Então, Deus não fez o homem para estar sozinho. No capítulo 3 de Gênesis, no verso 8, a Bíblia diz que, ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, aponta então para um momento onde Deus ia ao encontro de Adão e Eva para ter comunhão com eles. Só que o texto diz que neste dia, depois do pecado, eles se esconderam de Deus, ou seja, eles fugiram da comunhão com o Senhor, o nosso Deus. Se nós pensarmos na nossa realidade humana, quando uma criança nasce, um bebezinho nasce, ele é completamente dependente dos seus pais por alguns anos. E isso também é parte da nossa natureza humana. Somos dependentes dos nossos pais, diferente de alguns animais que nascem e já saem pulando, já saem correndo pelo campo. Por que Deus fez o ser humano com essa característica? Justamente para enfatizar essa necessidade da comunhão. A criança no colo dos pais, a criança se amamentando, a criança no aconchego, isso aponta para esta necessidade da comunhão. Mas aí você pode se perguntar, o que é comunhão? O dicionário vai dizer, meus irmãos, que comunhão é o ato de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto. Diz que comunhão é a harmonia no modo de sentir e de pensar. O dicionário diz que comunhão é aonde há uma união ou uma ligação, um compartilhamento. Mas a Bíblia usa uma palavra, e aqui em Atos o termo é koinonia.
Essa é a palavra que é traduzida por comunhão. E o que isso significa? Koinonia é uma palavra que aponta para fraternidade, associação, comunidade, comunhão, participação conjunta, relação. Há uma palavra derivada, koinonos, que diz que é um companheiro, um associado, colega, o sócio, então a pessoa. E há o koinos, que é comum, ordinário, pertencente a um conjunto. Então nós podemos resumir tudo isso e dizer que comunhão é você estar com alguém, fazendo alguma coisa em comum. Comunhão é você ter uma vida em comunidade. Comunhão é você estar em plena união com Deus e união com as pessoas. Essa é uma definição de comunhão. E a igreja de Atos nos ensina exatamente este princípio. Eles estavam juntos, eles tinham tudo em comum, eles compartilhavam seus bens, eles dividiam as suas coisas. E essa igreja, então, nos ensina de que a comunhão, ela vai proporcionar o crescimento. Final do versículo número 47, diz assim o texto: e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Uma igreja que vivia em comunhão, em unidade, era uma igreja que tinha um ambiente propício para que todos os dias o Senhor acrescentasse mais almas àquela igreja. Então, meus irmãos, nós temos que ter essa percepção de que a comunhão, ela é uma ferramenta, ela é uma base essencial para que nós possamos crescer. Amém? Como que nós vamos consolidar a nossa visão em 2025? Crescer numericamente? Através da prática da comunhão. Mas quais são as bases necessárias para a comunhão? O verso 38 diz assim: Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então vocês vão receber a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês e para os seus filhos, para aqueles que estão longe. Isso é para todos aqueles que foram chamados pelo Senhor, o nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência aos seus ouvidos: salvem-se dessa geração corrompida. Meus irmãos, existem 4 bases essenciais para a comunhão. E eu quero que você entenda essas bases. Primeira delas, arrependimento. Sem arrependimento, não existe ambiente para a comunhão. Arrependimento é diferente de consciência pesada. Arrependimento é quando eu não volto a praticar aquilo que antes eu fazia. Quem se arrependeu não continua na vida errada. E essa base, ela é importante, porque aquele que se arrepende de fato, ele vive uma vida nova, ele vive uma vida na presença de Deus. Se não houver o verdadeiro arrependimento em cada um dos nossos corações, nós não vamos ter ambiente, clima, espaço apropriado para desenvolver a comunhão. Se nós não nos arrependermos de fato dos nossos pecados, nós vamos nos separar, o ego vai reinar, nós vamos estar distantes uns dos outros. Por isso que o arrependimento é a base para a comunhão. No sermão, Pedro diz no verso 38, vocês devem se arrepender para o perdão dos nossos pecados. Segunda base importante, testemunho. Quando a gente testemunha da graça e do amor de Jesus, quando a nossa vida é um testemunho, isso favorece também a comunhão. Alguém já disse, pregue em todo tempo. Se for preciso, você fale. Mas o nosso modo de viver e as nossas palavras precisam externar a nossa vida com Deus. Isso é testemunho. É quando alguém olha para você, para mim, observa o nosso jeito de viver, o nosso comportamento, as nossas atitudes. Quando alguém ouve a nossa fala, escuta o que nós falamos, a nossa pregação, a nossa proclamação, e a pessoa então diz, esse é um servo de Deus.
porque o seu discurso condiz com a sua vida prática. O testemunho, meus irmãos, é muito importante para a comunhão. Porque o mau testemunho, ele quebra a comunhão, ele impede a comunhão. Quando alguém tem um mau testemunho no seio da igreja, isso mancha a imagem da comunidade lá fora. E isso então impede a igreja de desenvolver a plena comunhão. Terceira base, vida santa. Pecado atrapalha a comunhão com Deus. Gênesis capítulo 3, verso 8. O pecado cria uma barreira entre as pessoas. Mateus 18, 15. O pecado fecha a porta para relacionamentos. O pecado, ele nutre inimizades e ele mata a comunhão. Por isso que vida santa é base para a comunhão. Quando a pessoa ela está enredada na vida de pecado, ela vai ter dificuldade de se integrar no ambiente santo, consagrado ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que a palavra de Pedro foi: arrependam-se, mudam de vida, tenham uma vida santa, para que vocês possam então estar em comunhão com Deus. E a última base para a comunhão é a vida com Deus. É uma vida na presença do Senhor, é uma vida de oração, é uma vida de consagração, uma vida de testemunho. Você vai ouvir que deve dar a atenção para as suas necessidades, seu trabalho, sua família, seu emprego. E muitas vezes o dar atenção para as necessidades pessoais me impede de dar atenção para o meu Deus na vida devocional. Se eu não tenho vida com Deus, se eu só corro atrás das minhas coisas, isso vai impedir a minha comunhão com o Senhor e a minha comunhão na sequência com a igreja. Então, meus irmãos, para que nós, como terceira igreja, possamos viver em comunhão, essas três bases são importantes: arrependimento, testemunho, vida santa e vida com Deus. Agora, quais são os aspectos práticos da comunhão? O verso 41 que nós lemos, a Bíblia diz assim: os que acreditaram na palavra de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Quais são os aspectos práticos da comunhão? Eu quero destacar pelo menos alguns mais importantes aqui. Primeiro deles, eles acolheram a palavra de Deus. E isso aponta então para o arrependimento. Quando nós vivemos em comunhão, quando nós desfrutamos desse ambiente, nós acolhemos a palavra no nosso coração. O acolher a palavra de Deus nos leva a uma decisão por Jesus, e isso é então o arrependimento, e então nós somos agregados à igreja, ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas dentro das nossas igrejas não se relacionam com outras pessoas porque não houve um perdão mútuo gerado através do arrependimento, e então essas pessoas não vão comungar juntas no mesmo ambiente ou no mesmo lugar. Quando nós, de fato, nos arrependemos e acolhemos a palavra, nós poderemos viver a plena comunhão. O terceiro aspecto, segundo, eles foram batizados, o testemunho. Aqueles que acolheram a palavra, se arrependeram, foram batizados. Então, eles demonstraram esse interesse de fazer parte daquela comunidade, estar junto com aquelas pessoas. A comunhão parte pela sua decisão de dar o seu testemunho público através das águas do batismo. Quando nós 42 em diante, então vai dizer como que esses que estavam para formar uma igreja grande e forte, mas as pessoas não membros, viessem em todos os cultos, em todos os domingos, nós teríamos todos os domingos essa igreja cheia com cadeiras faltando. Então esse compromisso, meus irmãos, da comunhão, ele é importante. Você está disposto a estar aqui vivendo esse ambiente da comunhão? É salutar, e isso vai gerar em nós uma atmosfera abençoadora, porque nós vamos crescer e nós vamos progredir para a glória de Deus. Os irmãos que estavam aqui no domingo passado puderam perceber que o número de cadeiras vazias já diminuiu para o domingo de hoje, amém? E nós podemos então avançar para que no domingo que vem tenham ainda menos cadeiras vazias. E olha que o irmão Milton botou mais cadeiras do que o costume, ele não tirou cadeiras. Então significa que nós temos mais pessoas em comunhão. E isso é saudável para a igreja.
também para a glória de Deus. Então a sua presença, o seu envolvimento, a sua participação é fundamental nesse processo de comunhão. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, quando nós somos batizados e quando nós nos juntamos à comunhão da igreja, nós vamos avançar para a glória de Deus. A terceira pergunta é: quais são os benefícios da comunhão? Verso número 42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão. Quais são então os benefícios da comunhão? Conhecimento da palavra. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, o ensino que Jesus ministrou àqueles homens. Agora eles ministravam à igreja, e essa igreja então crescia no conhecimento da palavra de Deus. E nós como igreja vamos avançar no conhecimento da palavra de Deus. Hoje nós tivemos aqui pela manhã em torno de 50 pessoas na escola bíblica. Foi um grande avanço do ano passado para esse ano, mas nós temos vaga ainda nas classes. Se você não se matriculou numa classe da escola bíblica, eu quero desafiar você a se matricular e crescer no conhecimento da palavra de Deus, porque essa é a base da nossa vida espiritual. Um outro benefício da comunhão, a amizade e o companheirismo. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, nós vemos uma igreja unida, uma igreja coesa, uma igreja de amigos, uma igreja de companheiros, uma igreja que vivia a comunhão. Uma igreja que desfrutava da comunhão. Era um povo que gostava de estar junto. Era um povo que gostava de estar junto com seus irmãos. Infelizmente hoje nós vivemos isolados uns dos outros. E alguém outrora disse que muitos membros não conhecem a cor do sofá da maioria dos outros irmãos da igreja. Quantos endereços de irmãos da igreja você sabe aonde ele mora? Quantas famílias da igreja você já teve a oportunidade de estar lá, naquela casa, tomando um chimarrão, tomando um tererê, ou fazendo qualquer outra reunião? Aliás, você já visitou alguma família da igreja para ter um tempo com essa família? Irmãos, isso reflete o quanto nós, de fato, vivemos em comunhão ou não. Muitas vezes nós nos fechamos, nós nos isolamos e nós não aprofundamos as bases da comunhão. Aquela igreja, ela desfrutava do companheirismo, da amizade, da comunhão, e isso foi base para que eles pudessem crescer. Um outro benefício, eles dividiam aquilo que eles tinham de cargas, de peso, de fardo. O texto diz que eles partiam o pão, eles ministravam a ceia do Senhor uns com os outros, eles estavam juntos, orando, intercedendo, carregando os fardos uns dos outros. Para que serve a comunhão na igreja? Para que você tenha alguém perto de você, para quando você precisar, você poder contar com essa pessoa. Se você não tem relacionamentos, uma rede de relacionamento dentro da igreja, quando você se vê numa situação difícil, você vai ficar sozinho naquela situação difícil, porque você não vai ter alguém para ligar, alguém para pedir uma oração ou uma ajuda. Por isso que a comunhão ela é importante, porque através da comunhão você vai ter uma rede de cuidado e você vai poder então contar com alguém nos momentos mais difíceis da sua vida. A comunhão ela é importante para fortalecer a nossa fé, e isso se dava através da oração. Uma igreja sem oração não avança. É na oração que nós nos aproximamos dos irmãos, e é na oração que a nossa fé aumenta e nós podemos vencer as nossas batalhas. Quando nós oramos juntos, nós estamos abertos para poder ser ministrado pelos nossos irmãos e ministrar ao coração dos irmãos. E para finalizar, meus irmãos, do verso número 43 ao verso 47, nós vemos algumas consequências efetivas desta comunhão. Verso 43 em diante, o texto diz assim: havia em todos eles um profundo temor. Os apóstolos realizavam sinais e maravilhas. Aqueles que criam se reuniam num só lugar, compartilhavam tudo o que possuíam, vendiam as suas propriedades e os seus bens, repartiram o dinheiro com seus necessitados.
Adoravam juntos no templo, se reuniam nas casas, comiam um pão com grande alegria e com generosidade, e o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Quando nós vivemos em comunhão, nós vivemos o temor de Deus. Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós vivemos sem temor a Deus, nós vivemos para nós mesmos, para o nosso ego, para a nossa individualidade. Então a falta de temor infla o ego, e o ego inflado, ele não vai viver em comunhão. Consequência da nossa comunhão, sinais. Os apóstolos faziam milagres, sinais, prodígios, porque a presença e a bênção de Deus estavam no meio daquela igreja. Aqueles homens eram usados por Deus. Nós não podemos ser extremistas, descrer dos sinais, mas também levar os sinais como a única forma de buscar ao nosso Deus. Nós não vivemos em funções dos sinais, nós não vivemos atrás de sinais e prodígios, mas quando a igreja está saudável, quando a igreja está coesa, quando a igreja está unida, Deus vai levantar alguém no meio da igreja para realizar sinais, milagres e prodígios. Consequência da comunhão, a união. E quando nós pensamos em união, meus irmãos, nós temos que entender que nós não somos autossuficientes, principalmente na nossa fé. Nós não subsistimos sozinhos. A igreja, ela é um braseiro. E quando nós nos afastamos do braseiro que é a igreja, nós esfriamos, nós apagamos, nós morremos espiritualmente. A união é aquilo que dá o combustível para você seguir em frente. A união é aquilo que te fortalece. A união é aquilo que te levanta, é aquilo que te motiva. Por isso que é importante nós desfrutarmos da comunhão, porque a comunhão, ela vai nos manter vivos na nossa vida espiritual. Repartir, só podemos repartir se nós vivemos em comunhão. Se eu vivo sozinho, eu vou repartir com quem? Comigo mesmo. Então, quando nós estamos em comunhão, nós podemos repartir o pouco que nós temos com aqueles que não têm nada. Quando nós entendemos que o repartir é importante, nós combatemos o individualismo que leva a reter e não a compartilhar. Mas essa igreja que nós vimos aqui em Atos, uma igreja que está aberta a compartilhar, a repartir, não forçado, não obrigatório, mas aquele que sentia no coração um desejo, ele dividia com aqueles que não tinham. Quanto mais nós juntamos para nós mesmos, menos nós temos. Quanto mais nós repartimos, com mais nós ficamos. A matemática de Deus é diferente da matemática humana. Quanto mais você retém para você, menos você vai ter. Quanto mais você reparte com a igreja, com os irmãos, mais você terá. Uma outra consequência da comunhão é a perseverança. O que falta para muitos de nós hoje, irmãos, é a perseverança. As pessoas vêm para a igreja, mas na primeira dificuldade, na primeira batalha, na primeira luta, elas se afastam da igreja e não voltam mais. Então a perseverança, ela é importante, ela é necessária. A sua vida não vai mudar de imediato quando você começar a buscar e servir a Deus. Isso é uma consequência da perseverança e da sua relação com o Senhor. Essa igreja, ela perseverava. O texto diz que diariamente eles estavam reunidos para orar. Eles iam para o templo, eles estavam em comunhão. Então era uma igreja que perseverava. Caía, mas levantava. Dava errado, mas ele seguia em frente. Buscava de novo. E essas alternativas faziam então com que essa igreja pudesse crescer cada vez mais. Quando nós vivemos em comunhão, nós temos a necessidade de ir ao templo para estar juntos. A igreja de Atos, ela se reunia nas casas durante a semana, mas eles iam também ao templo, enquanto havia templo em Jerusalém. Hoje, meus irmãos, com a tecnologia, muitas pessoas se satisfazem, se conformam em cultuar de casa. Hoje, com a transmissão do culto aqui pela internet, as pessoas se acomodam muitas vezes de ficar em casa, no sofá, no ar-condicionado, sem barulho de ventilador, sem mosquito incomodando. É mais confortável estar em casa assistindo o culto
pela televisão. A pessoa pode mandar o seu dízimo pelo Pix. A pessoa pode até cear hoje na sua casa. Ela pega lá um pão, pega um pouco de suco. Enquanto a igreja está comungando aqui na ceia, a pessoa está em casa compartilhando com ela. O fato é, queridos, que nós arrumamos muitas justificativas para ficar em casa e não ir ao templo. E quando nós ficamos em casa e não viemos ao templo, não estamos numa célula, não estamos no ministério, nós não estamos indo ao templo ou vivendo a real comunhão da igreja. Porque a comunhão da igreja se dá aqui no domingo à noite, vai acontecer nas células durante a semana, vai acontecer nos ministérios que vão servir durante a semana. Isso é muito importante para a nossa vida. Além do templo, eles estavam nas casas. Nós temos, irmãos, que romper a cultura romana de pensar que só no templo que a igreja pode se reunir e que é só no templo o lugar do culto. Nós somos o templo do Espírito. Você é o templo do Espírito. Então você pode cultuar a Deus com mais 2, 3 ou 4 irmãos numa casa, embaixo de uma árvore, em algum lugar. Porque onde estão 2 ou 3 reunidos, Deus está ali no meio deles. O fato é que a igreja de Atos, ela fazia isso muito bem. A igreja estava nas casas durante a semana, mas eles tiravam um momento para estar todos juntos. E então, essas duas asas da igreja, a comunidade no templo no final de semana e reunida nas casas durante a semana, fazia com que aquela igreja tinha vidas sendo alcançadas diariamente pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Não despreze a oportunidade, o privilégio que você tem de estar em comunhão no templo e estar em comunhão também nas casas. Mais uma consequência da comunhão, a alegria. O texto fala que eles cantavam com alegria, com singeleza de coração, eles louvavam a Deus, era um povo animado, era um povo alegre, era um povo festivo, era um povo que celebrava. A alegria de Jesus no coração daquela igreja era maior do que a perseguição romana, do que a pobreza que eles viviam, do que as dificuldades que eles enfrentavam. A alegria daquela igreja era contagiante, a ponto de a Bíblia dizer que eles caíam na graça de todo o povo. Era uma igreja alegre, era uma igreja feliz, que nem o Cael, que está aí andando pela igreja, cantando, gritando, porque ele está feliz. E é essa simplicidade, é essa alegria do nosso coração que Deus espera de cada um de nós. Que você venha para a igreja alegre, cantando, feliz, você vá para casa feliz e essa alegria transborde através de você para todos. Simples é um estado nosso Deus. E para finalizar essa lista extensa, quando diz que eles adoravam a Deus, verso 46 no templo, se reuniam na casa para comer o pão, sempre louvando a Deus, desfrutando o povo. O que é contar com a simpatia de todo o povo? É a aprovação de toda aquela comunidade, daquela sociedade. A igreja de Atos, por viver em comunhão, ela tinha a aprovação da sociedade. A igreja caiu na graça do povo em algumas traduções. Eles eram bem vistos, eles eram bem quistos pelos de fora. Hoje, infelizmente, meus irmãos, falar que é crente já gera um certo descrédito na sociedade. Experimenta comprar fiado em alguma loja e dizer, eu vou pagar porque eu sou crente. É aí que o cara não vai te vender fiado, porque infelizmente nós não temos mais essa hombridade. Nós não temos mais a aprovação da sociedade. Hoje, infelizmente, muitos cristãos têm a fama e passaram essa má fama de serem trambiqueiros, trapaceiros e assim por diante. Aquela igreja tinha a aprovação da comunidade. E tudo isso que eu disse para vocês, canaliza no verso 47, no finalzinho dele. E a cada dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. A igreja que vive em comunhão, ela cresce, porque é o Senhor quem vai trazer esse crescimento. Dia a dia o Senhor acrescentava. Perceba que o resultado final da comunhão eram vidas sendo transformadas, agregadas à igreja
que ela crescia diariamente. O irmão Oséias leu no começo do culto o Salmo 133. Quão bom e agradável é que os irmãos vivem em comunhão. Por quê? Porque no verso 3, o salmista diz: ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aonde há união, há a bênção de Deus. E onde há a bênção de Deus, existe o crescimento e o florescimento. Amém, queridos? Você fica de pé, por gentileza, em nome de Jesus? Uma igreja que é guiada pelo Espírito, ela cresce. O princípio que vai gerar um grande mover de crescimento no meio da nossa igreja chama-se comunhão. Se você quer ver o restante dessas cadeiras vazias, ou se você quer ver a necessidade de mais cadeiras aqui dentro, para que mais pessoas estejam conosco, comunhão, meus irmãos. Aliado com a oração do domingo passado, a comunhão ela é importante. É o princípio que vai trazer um mover de crescimento para a nossa igreja. Então eu quero conclamar você para que nesse ano de 2025 você viva intensamente a comunhão com os seus irmãos. Quando nós entendemos isso e vivemos dessa maneira, as pessoas vão começar a chegar ao nosso meio. As pessoas vão começar a perceber que há algo diferente entre nós. As pessoas vão ser atraídas por essa atmosfera de comunhão que nós desenvolvemos. Quando nós começarmos a viver mais em comunhão, nós vamos ver mais conversões, mais pessoas se chegando a Jesus. E por conta disso, mais batismos, mais dons, mais ministérios, para que a igreja, então, ela possa continuar florescendo para a glória de Deus. Eu quero desafiar você a desfrutar desse princípio da comunhão. Pai, em nome de Jesus, abençoe a nossa igreja com a comunhão, que nós possamos viver intensamente esse ambiente de comunhão. Não somente quando estamos aqui no templo aos domingos à noite, mas também durante a semana nas células que vão se reunir. Mas não apenas no templo ou nas células, mas quando nós estamos fazendo uma visita para os irmãos da igreja. Quando nós convidarmos o irmão para estar na minha casa, tomando um chimarrão, um café, um tererê, um almoço, um jantar. Deus, que nós possamos começar a desfrutar deste princípio valioso, sobrenatural, que é a comunhão. Porque isso vai trazer, Pai, um grande crescimento para nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estão desamparados, aqueles que estão entristecidos, aqueles que estão cansados, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão desalentados, eles vão ser abraçados, eles vão ser acolhidos, eles vão ser amados, e eles então vão estar vivendo intensamente diante do Senhor. Abençoa, Pai, a tua igreja, em o nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus.